E aí pessoal, aqui é o Thiago e hoje eu vim aqui resolver, né, o exercício que a gente deixou no nosso último vídeo. Aí começando aqui, né, com o nosso exercício aqui, né, a gente quer, né, fazer o cálculo do nosso IMC. Então para isso a gente vai vir aqui, né, pro nosso VS Code para começar. Aí agora aqui no VS Code, já no nosso arquivo, a gente vai, né, abrir o nosso script para a gente colocar o nosso código, né. E aqui a gente vai colocar barra barra, que é quer dizer uma anotação, né, que não vai executar em si, para a gente saber o que a gente tem que fazer. A gente quer calcular o IMC. E aqui eu vou colocar alguns valores, né, como base. Se for menor do que 20, quer dizer que o peso abaixo do normal. Se for entre 20 e 30, né, quer dizer que é peso normal. Se for maior que 30, peso acima do normal. Aí tá, né? A gente vai usar esses valores aqui como base mesmo. Aí agora, primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Vamos pensar. A gente tem que, né, calcular o nosso IMC, como, né, diz o anunciado. Então, para isso, a gente vai pegar aqui, né, a fórmula do IMC. Que o IMC, né, nada, né, mais é do que o peso dividido pela altura ao quadrado. Que no caso, a altura vezes ela mesma. Aí, aqui, se a gente deixar desse jeito, não vai dar certo, porque ele vai dividir isso, vai dividir, né, por isso daqui, e esse resultado dessa divisão, ele vai multiplicar, e a gente não quer isso, né? Então a gente vai colocar um parênteses para indicar que a primeira, né, multiplicação, né, a primeira, né, conta que deve ser feita vai ser essa aqui, e depois sim vai prosseguir, né, pela divisão. Então tá, agora que a gente já tem o nosso IMC, a gente vai, né, entrar na nossa condição. No caso, se for menor que 20, se for entre 20 e 30 e se for maior do que 30. E para isso a gente vai usar os ifs, né, e else, que no caso são esses aqui. A gente pode até, né, o nosso VS Code já nos ajuda, então você pode até, né, digitar if e apertar nesse daqui. Aí tá, aqui já vem com a condição, né. Então a gente vai colocar o if dentro do parênteses. A gente vai ter a nossa condição. Se for menor do que 20, o que isso indica? Que o peso, né, vai ser abaixo do normal. Então a gente vai usar esse comando aqui para exibir o nosso navegador, o que tiver aqui dentro. E aí o que a gente quer colocar, né? Aqui a gente vai colocar o nosso resultado, né, do IMC. E a gente quer mostrar mais algum elemento, né, além desse IMC. E para isso, a gente tem que, né, colocar um mais e por exemplo, vamos dizer que a gente quer mostrar o peso, a gente coloca um mais ou uma vírgula. Sempre que a gente for indicar mais de um elemento aqui dentro, né, desse comando. E nesse caso, eu quero só colocar um texto aqui, que o IMC peso abaixo do normal. Aí tá. Ou seja, se o IMC for, né, o resultado da nossa conta aqui for menor do que 20, é isso que vai acontecer. Vai exibir essa mensagem, né, para a pessoa. Aí agora, se isso não acontecer, ele vai vir aqui, só que a gente quer ver uma outra condição, né? Ou seja, se for menor do que 30 e maior do que 20. Então, para isso, a gente vai colocar outro if aqui, ó. Um outro if, né? Vai abrir os parênteses. E aqui dentro a gente vai colocar as nossas condições. No caso, né, o IMC tem que ser menor do que 30 e ao mesmo tempo maior do que 20. Ou seja, se a gente tem duas condições, a gente usa esse operador aqui. São dois is, que a gente quer dizer que existe mais de uma condição, né, que devem ser cumpridas para que o código seja executado. Então, a gente vai colocar IMC maior do que 20. Ou seja, o que isso quer dizer? Se IMC for menor do que 30 e ao mesmo tempo maior do que 20, aí sim vai ser executado esse código. Que no caso vai ser a mesma coisa do de cima. A gente vai mostrar o nosso resultado. A gente vai colocar a vírgula para colocar, né, o texto. IMC peso normal. Aí tá. Agora, se ele não entrar nem nessa condição, nem nessa, quer dizer que a única que restou vai ser essa, né? Porque se ele não é menor que 20
nem vamos dizer, e não está 20 entre 20 e 30, quer dizer que ele só pode ser maior do que 30, né? Então aqui a gente não vai precisar fazer igual a gente pôs em cima, um if, né? Porque a gente não tem que expressar a condição, porque se chegar aqui, quer dizer que essa condição já é verdadeira. Então a gente pode deixar só um else, né? E aqui a gente vai, assim como em cima, né? A gente vai mostrar o nosso IMC e indicar aqui que o IMC, né, peso acima do normal. Aí tá. Aqui já tá pronto, né? Nossa. Opa, aqui tava com erro de digitação. Agora já tá certinho aqui, né? O nosso algoritmo, né? Que vai, né? Opa, aqui é peso, né? Peso, tá. Já tá certinho aqui, né? O nosso cálculo do IMC e, né? O retorno, né? De qual caso que se encontra. Agora, dessa forma ainda não vai funcionar, porque a gente não tem um peso nem, né? Altura. Então, para isso a gente vai vir aqui, vai colocar peso igual, né? Que a gente vai atribuir um valor a ele. Pode ser, vamos começar testando por 70. E aqui embaixo a gente vai colocar a altura, né? Tem que estar em metro. Então, aqui a gente pode ser 1,80, né? E uma coisa importante é que a vírgula, aqui a gente tem que colocar um ponto e não a vírgula, porque senão vai dar erro. Ele, né, que ele não entende que é uma vírgula. Então a gente tem que deixar um ponto. Então agora sim, né, ele já vai funcionar, que a gente já informou, né, o que a gente quer, né, testar e já está tudo certinho. Então vamos soldar aqui. Aí deu tudo isso daqui, né, aqui a vírgula e todo esse valor, e quer dizer que o peso é normal, né, porque ele está entre 20 e 30. Então tá. Só que aqui, né, deu esse tanto de número aqui depois. Pra gente resolver isso é bem fácil, a gente vai vir depois, né, aqui na nossa exibição, né, que é o que a gente vai exibir no navegador, a gente vai colocar um ponto depois da nossa, né, variável, colocar toFixed, a gente vai abrir os parênteses, e aqui a gente vai indicar quantos números depois da vírgula que a gente quer, né, que seja exibido. Por exemplo, 2, vai mostrar só 2. Se for 5, aí vão ser 5. Né? Aí isso daqui é uma coisa, né, que vai acabar ajudando quando a gente quer fazer algumas divisões, né, que não dá um número assim tão exato. A gente pode, né, usar isso daqui para não ficar todo, né, tão grande, né, tão confuso, né. Aí isso a gente vai usar em todos os nossos casos, que a gente não quer que, né, fique tão grande o nosso número. Aí tá, agora a gente mudando aqui os valores, né. Se a gente colocar 170, aí deu 52 e o peso está acima do normal. Agora, se a gente colocar, por exemplo, aqui, sei lá, 10 mesmo, vai dar 3 e o IMC está peso abaixo do normal. Então aqui a gente testou, né, todos os nossos casos e viu, né, que está funcionando certinho. E agora vamos então para o nosso exercício de número 2, né? Aí, né, aqui, opa, voltando aqui, né, para o nosso exercício 2, a gente vai receber o número de 1 a 12 e, né, vai dizer qual mês que é, ou seja, se a gente receber o valor 8, quer dizer que é agosto. E é isso, né, que a gente quer que o nosso, né, algoritmo faça. Então, vamos para o VS Code. Aí voltando aqui, né, a gente já vai aproveitar aqui, né, que a gente já tinha deixado aqui. Vamos, né, escrever a nossa anotação aqui por meio do, né, barra barra. A gente coloca uma coisa que não vai ser executada no código, que é o nosso enunciado. Ou seja, informar um valor de 1 a 12 e retornar o mês respectivo. Então tá. Então para isso, né, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, né, usar uma condicional. Quer dizer, se por exemplo for 1, quer dizer que é um mês X, né? Igual a gente falou, se o valor for igual a 8, quer dizer que é agosto. Então a gente vai ter que usar um condicional. E aí, né, a gente aprende dois condicionais, o if e o switch. Só que o que acontece? A diferença entre eles vai ser a seguinte. Vamos, né, só colocar aqui certinho. É a seguinte. Aqui no if a gente vai colocar uma condição, por exemplo, vamos dizer, para intervalos, né? Ou seja, se um valor está entre 10 e 20, a gente vai colocar aqui valor vai ser maior do que 10 e, né, que a gente vai apresentar a outra condição menor do que 20. No switch, a gente não pode fazer isso. A gente não pode
indicar um intervalo. Tem que ser um valor fixo, por exemplo. O valor tem que ser igual a 10. Aí sim a gente pode entrar no switch, quando for, por exemplo, valor fixo, né? Que no nosso caso são valores fixos, né? Se for um, vai ser um mês, se for dois, vai ser outro. A gente até poderia fazer com if, né? Daria certo. A gente apenas usando, por exemplo, valor, o símbolo de dois iguais, quer dizer igualdade, né? Aqui não pode ser um igual, tem que ser dois. Que o um igual é apenas quando a gente atribui um valor. Por exemplo, o valor foi igual a 1, a gente usa igual. Aqui a gente quer checar se esse valor, ele, né, é igual a alguma coisa. Então aqui, por exemplo, se for 1, aí a gente pode até checar, né, esses valores fixos por aqui, mas aí ficaria um código, né, bastante confuso. A gente ia ter que fazer vários ifs e elses, né, testando todos. Aí para isso, existe o switch, que já vai fazer isso, né, de forma mais fácil. Então para começar, a gente vai digitar aqui switch. Aí o próprio VS Code já vai ajudar a gente, já vai aqui mostrar, ó, esse segundo, que vai ser, né, para ajudar a gente. Então tá. Aí aqui a gente vai colocar aqui, ó, o seguinte, dentro desse parênteses é o valor que a gente vai checar, né? Se ele, por exemplo, é 1, se é 2, né? Então aqui a gente pode chamar de número mesmo. Agora aqui embaixo é o seguinte, a gente vai ter o caso e aí dois pontos. E aí embaixo do dois pontos é o que vai acontecer caso, né, esse caso seja verdade. Ou seja, ficou meio confuso, mas vamos dizer, um número, né? Vamos colocar 1 aqui. Se esse número foi, né, caso o número seja 1, a gente vai, né, exibir aqui por meio daquele comando janeiro aqui. Então é isso. Ou seja, a gente vai informar o que a gente quer, né, checar, e aqui vai ser os casos, né, que a gente quer ver se entra ou não. Então, por exemplo, se o número realmente for 1, vai entrar aqui. Vou mostrar isso. Aí já isso daqui vai servir para o seguinte, vamos dizer que a gente tem uns 100 casos, né? Aí a gente vai checar. Aí vamos dizer, ele entrou no caso 1. Aí isso aqui serve para o seguinte, em vez, né, como já entrou no caso 1, para evitar, né, que o sistema sobrecarrega, né, ele, por exemplo, cheque todos os outros 1000 casos, né, que a gente deu como exemplo, a gente vai usar isso aqui que vai interromper o código, ou seja, entrou no caso, vai executar e vai interromper, porque aí, se ele já entrou, ele não vai entrar em mais nenhum, então a gente não tem que testar os outros, né, então basicamente é isso. Aí vamos aqui continuando, se for 2, a gente vai informar qual mês que é, né, que vai ser esse, e vai colocar o nosso break novamente, e vai ser assim por diante. A gente, né, vai sempre, a gente pode até copiar aqui, né, para facilitar a nossa vida. Vamos deixar aqui, né, com espaço para ficar mais, né, fácil de entender. A gente vai mudando aqui os valores, né, e o que a gente quer mostrar, né. Aqui vai ser março, aqui vai ser um outro mês, né, e assim por diante. Vou até copiar agora tudo, né, de uma vez. A gente pode ir fazendo, né, mas como vocês estão vendo, né, o switch a gente normalmente, né, vai usar quando tiver, né, por exemplo, várias checagens assim, né, que seja, não, um número fixo, que aí vai ajudar a gente bastante, né, vai ficar bem mais fácil da gente fazer, né, do que se fosse por meio dos if elses, né, que if else a gente ia ter que fazer vários if else, ia ser bastante confuso. Aí dessa forma fica, né, mais simples de entender e é bastante direto, né. Aí o 11 e por fim o 12. Agora, a gente quer mudar o que a gente quer mostrar aqui, né? Os meses. Aí aqui a gente vai, né, colocando, trocando aqui o que já tava, né? Aí aqui vem setembro. Aqui é o agosto. Aí a gente vem aqui e muda também, né? E por fim, a gente muda esse último. Aí tá, agora que a gente já tem todos os nossos casos, né, possíveis, note que tem esse aqui, né, esse default. O que é isso? Default é o seguinte, a gente vai fazer todos esses testes. Se não entrar em nenhum desses testes, né, nesses casos, a gente vai entrar nesse default. Ou seja,
Se a pessoa informar um número, por exemplo, 100, que não vai ser nenhum mês, aí a gente vai, né, entrar aqui. E nesse caso, a gente pode até colocar uma mensagem, né? Por exemplo, o número informado não corresponde a nenhum mês. Aí tá. Agora que a gente já tem todo, né, tudo aqui formado do nosso switch, tudo certinho, agora a gente tem que, né, informar qual número que é. Vamos começar então com 1 mesmo, né? A gente vem aqui, janeiro. Agora se for o 8, é agosto, né? 12 já vai mudando. Se for 3, né, é o março. E assim por diante, né? 5, 6, 7. Agora, se não for nenhum desses, né? Vamos dizer 100. O número informado não corresponde a nenhum mês, porque não entrou em nenhum caso. Então, basicamente, né, vai ser isso, o switch, né? O importante é saber mais a diferença de quando você vai usar os dois, né? Ou if ou switch. O switch é quando é um número fixo, valor, né, que é fixo assim. E o if quando for um intervalo, né? Por exemplo, entre 1 e 100. Aí não tem como usar no switch, né? Porque aqui ele só aceita um número, ele não aceita, por exemplo, a gente colocar assim, ó, 1, por exemplo, entre 1 e 100. Não dá, não vai dar certo. No caso, né, se a gente colocar, por exemplo, 50, não vai entrar nesse caso, como entraria no if, né? Aqui tem que ser bem exato. Então, basicamente, né, é isso, essa parte de if e switch. Agora, vamos lá voltar para a nossa, né, apresentação. Aí, voltando aqui, né, a gente tem aqui esse último, que é recriar os códigos, né, do vídeo anterior, né, em JavaScript. Aí, esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem, né, em casa. E se tiver alguma dúvida, você, né, digita aí pra gente. E é isso.